Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, finalzinho de semana, sabadão, e a gente tá aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus para vocês. E hoje, Jesus vem nos convidar, né, a sermos discípulos, né, como aqueles 12 discípulos que seguiu ele e que saiu pelo mundo pregando, curando, intercedendo. Então, aquele convite que ele fez a eles, ele vem fazer a nós hoje. Ele vem nos mostrar que através do nosso batismo nós temos também essa mesma autoridade, né? Eu poderia dizer que aquele convite aos discípulos dele naquele momento, trazendo para a nossa vida, seriam os nossos padres, os nossos bispos, mas olhando, trazendo para a nossa vida, ele também nos deu essa autoridade a partir do nosso batismo. Quando recebemos o Espírito Santo, desde criancinha, quando a gente se batiza, que o Espírito Santo habita em nós, já carregamos essa autoridade dada pelo Pai para que a gente possa sair e falar da sua palavra, né? E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo do 35, iremos meditar o 35 até o 38. Aí a gente vem aqui para o capítulo 10, vamos ler o versículo 1 e iremos pular para o versículo 6 aqui. E iremos até o versículo 9. Vamos até o 10. Vamos ler até aqui. É isso? Vamos lá. E a palavra de Deus nos diz: a origem da missão. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Então Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhe poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Não leve nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje o Evangelho ele vem nos trazer, né, esse chamado. Jesus hoje ele vem nos convidar. Nós somos esses trabalhadores. Ele quer que a gente vá trabalhar na mercê dele. Está faltando o trabalhador. A palavra diz que Jesus olha para aquela multidão, para aquele povo, e vê um povo oprimido, um povo trazendo para a nossa vida um povo depressivo, né? Um povo que não tem o auxílio nem a ajuda de ninguém espiritual. Ou seja, trazendo para a nossa vida é o que mais a gente se depara, né? Até mesmo dentro das próprias igrejas.
A gente não encontra o acolhimento que a gente precisa naquela hora que a gente está atribulado, que a gente escolhe ir à igreja atrás de um auxílio, de um conselho, né? De alguém que nos olhe verdadeiramente e note que a gente está morrendo por dentro muitas vezes, né? No caso de uma pessoa depressiva. Muitas vezes você chega na igreja, você não tem o acolhimento, você não tem o olhar do irmão que vive ali na igreja, vive ali pregando a palavra, falando, mas muitas vezes não tem essa, como é que eu posso dizer? Essa intimidade com o outro, com o olhar do outro, com a chegada do outro. Muitas vezes você está ali dentro da igreja, participando de qualquer grupo, um grupo de oração, alguma coisa, e você, por algum motivo, você deixa de ir. E você é ali da comunidade, você deixa de ir. Um exemplo, né? E você pode passar 100 anos sem chegar lá nesse grupo, ou nessa igreja, ou na missa. Não chega um irmão da sua igreja, um irmão que faça parte daquele grupo de oração que você fez parte tanto tempo, para procurar saber o que está acontecendo. Minha irmã, senti falta de você na igreja. Já faz 2 semanas que você não vai à missa. 2 semanas que você não vai ao grupo de oração. Nós estamos sentindo a sua falta. Está acontecendo alguma coisa, né? Então, Jesus olha para aquele povo oprimido. Jesus olha para esse povo que está ali jogado, dentro das igrejas principalmente, e tem pena, tem dó. E pede, chama os seus discípulos e pede que eles orem. Peça ao dono da colheita que mande trabalhadores. Por quê? A colheita é grande, ou seja, o trabalho é grande em cima da evangelização, em cima da vida espiritual para que as pessoas se convertam. O trabalho é muito grande, mas não tem as pessoas, não tem, ou seja, não tem os trabalhadores, né? Não tem. As pessoas não querem saber. E muitas vezes aqueles que já vivem ali dentro não têm essa intimidade com o irmão, com o outro. A sensibilidade de olhar e ver que algo está errado com aquele irmão. Um irmão que era assíduo, um irmão que vivia ali frequentando, que vivia cantando muitas vezes no Ministério de Música, muitas vezes pregando, muitas vezes acolhendo, muitas vezes sendo intercessor, mas ali a pessoa sumiu e aí ninguém quer saber o que a pessoa está passando, né? E aí Jesus vem nos convidar. Quando ele fala que chamou os 12 discípulos, sabemos que esses 12 discípulos representam os bispos, os padres, aquelas pessoas que deram o seu sim verdadeiramente para a caminhada, os líderes, né? Os líderes que verdadeiramente, porque os discípulos dele deram o seu sim e seguiram ele. Mas ele pede, mais embaixo a gente vê que ele pede, né? Que peçam ao dono da colheita para mandar trabalhadores. Por quê? Porque existem os trabalhadores. Todo ser humano batizado de criança. Todos batizados, que seja de criança, que seja de adulto, mas que seja batizado, que tenha consigo o Espírito Santo de Deus, podem sair para pregar a palavra de Deus, tem autoridade de Deus para curar doenças, para expulsar demônios, a palavra diz. Então, aqui somos todos nós. Todos nós temos essa autoridade dada por Jesus, dada por Deus. A autoridade para que a gente faça isso. Aí você pode pensar assim, não, mas eu não tenho esse dom, né? Eu não tenho esse dom, eu não sei nem como falar, eu não sei nem o que conversar, eu não sei nem abrir a palavra e falar nada. Como que eu vou? Em primeiro lugar, você precisa acreditar que você foi um dos convidados. Você precisa crer que você tem essa autoridade. Só que você não pode impor as suas mãos se você não exercita o Espírito Santo dentro de você, né? Claro e evidente que para você curar uma pessoa vai precisar
da fé da pessoa e da sua fé, que você é capaz, porque foi dado a você a autoridade de você erguer as mãos ali num doente e ele ser curado na sua frente. Nós temos essa autoridade. A gente pode não ter a fé de dizer eu não sou capaz, né? Mas Jesus diz, em outra passagem Jesus fala, né, que é Ele que fala, que a gente não precisa ir com medo. Eu não posso sentar aqui e ter medo do que eu vou falar, porque quem fala não sou eu que falo. Por quê? Porque tem coisas que, quando a gente começa a falar da palavra de Deus, a falar de Jesus, a primeira pessoa a se corrigir somos nós. A primeira pessoa que encontra os pecados dela na palavra é a pessoa que está aqui falando, né? Porque você medita primeiro antes de passar para outra pessoa. Então é você, é a sua orelhinha que é puxada antes de qualquer pessoa, entendeu? Então, se eu chegar aqui e falar para vocês sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo em mim, eu não vou querer falar de todo o evangelho que cai aqui todos os dias. Porque tem evangelhos que caem aqui que me derruba, porque é algum pecado que eu estou vivendo, né? Então, eu poderia dizer, eu não vou falar sobre isso porque é uma coisa que vai me tocar, né? Mas não. Se você deixa que o seu eu fale mais alto, você deixa que a palavra de Deus ela vá passando. Você vai repassar para as pessoas aquilo que te convém. Mas quando é com o Espírito Santo, você fala, mesmo que aquilo esteja te acusando. Tu tá ligada que é contigo, né? É assim, é mais ou menos isso. Tu tá ligada que é contigo, né? Que é tu primeiro que tem que mudar. Tu tá errada nisso aqui. Então Jesus ele nos corrige primeiro. Mas a gente precisa pedir o Espírito Santo que nos dê essa visão para que a gente enxergue, né? Para que a gente também queira mudar. Porque não adianta eu ler aqui para vocês, passar para vocês, dizer, ó, isso aqui é pecado, não faz, vai magoar o coração de Deus e isso. E eu continuar fazendo. Não adianta, né? Porque Jesus, ele tá vendo. Ele não vai botar um instrumento dele para falar da palavra dele e querer que a pessoa ande no errado, né? Então, ele primeiro nos corrige. A pessoa que está aqui pregando para você, a pessoa que está lá na igreja pregando, a pessoa que está no grupo de oração pregando, a primeira pessoa a ser corrigida somos nós. Então, se a gente não tem a visão do Espírito Santo, a gente não vai ver. A gente não vai conseguir enxergar isso. A gente só vai conseguir enxergar o cargo de pregador. Eu tenho hoje uma missão na igreja tal e vou lá abrir a palavra de Deus que é tal, que me deram essa palavra. Então, eu vou estudar essa palavra em casa e vou passar para as pessoas. Mas eu sei que eu me encaixo aqui. Eu estou errada nesse ponto aqui, mas eu não quero mudar. Então, eu não vou mudar. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, a gente precisa estar com o Espírito Santo para poder falar de Jesus, né? Tirar a vergonha de lado e ir com a sua humildade, com aquilo que você tem. Porque na hora, quando você começa a falar de Jesus, na hora, não é você que está falando. Você sente que é algo diferente, que não é você que está falando. Tem coisas que você começa de um jeito, do seu jeito, e termina do jeito que ele quer. E muitas vezes quando você vê, se depara com a pregação depois, você diz assim, mas esse assunto não estava elaborado para entrar. Mas entra do nada. Por quê? Porque não é a gente que manda. Na palavra de Deus é Ele que manda. Muitas vezes a gente está falando aqui, mas está passando um filme na cabeça da gente, que a gente está vivendo certo pecado que a gente esteja aqui, por exemplo, falando, né? Poxa, eu estou falando aqui, mas eu estou fazendo isso aqui, entendeu? Porque todos nós somos humanos, todos nós somos pecadores e a gente é pecador e a gente peca. Mas existe esse chamado dele. A palavra diz que ele nos convida e a partir do nosso batismo ele nos dá essa autoridade de falarmos da palavra dele. Então a gente está perdendo tempo. Muitas vezes a gente está perdendo tempo. Ah, mas eu não sei falar bonito.
Ele não quer que você fale bonito. Ele quer que você fale dele. Ele quer que você aconselhe as pessoas a andarem no caminho certo, da forma certa. Mesmo que a pessoa não entenda, mesmo que a pessoa ache que você é uma barata de igreja, mesmo que a pessoa não acolha o que você tem para falar. Mas você sabe que você foi escolhido a falar da palavra dele. Ah, mas eu não entendo nada da palavra de Deus. Aqui eu não entendo nada. Não importa se você não entende, mas você pode chegar e contar um testemunho de vida que aconteceu na sua vida. Um impossível que aconteceu, por exemplo, na sua vida, né? Uma doença que foi curada, um desemprego que você conseguiu depois que você orou, não é isso? Alguém da sua família que ressuscitou praticamente. Você pode falar essas coisas para as pessoas. Muitas vezes as pessoas estão desmotivadas diante do seu problema, né? Aí muitas vezes vamos citar outro exemplo assim. Muitas vezes a própria comunidade, aquelas pessoas ali do grupo de oração, sabe que aquele membro ali da igreja, do grupo que ajuda, que canta, que prega, não está indo. Sabe do problema da pessoa, que um dos problemas da pessoa é o desemprego, por exemplo. Ah, vamos lá fazer uma oração. Pega a Bíblia, pega o texto e vai lá fazer uma visita. Mas também não leva a solução. Leve a solução do problema também, não é? Como assim a solução? O emprego que eu não tenho como fazer? Não, a cesta básica. Leve uma cesta básica. Leve a palavra, leve o texto, mas leve o apoio, o auxílio. A fé sem a obra, ela é morta. Então é muito bom pegar a palavra de Deus, é um alimento espiritual, mas a pessoa está desempregada. Tenho nada a ver com isso. Problema da pessoa, né? E aí? Aí Jesus diz, mande trabalhadores para a messe, porque tá faltando. E realmente está faltando. Se tiver, tem, dessa forma que eu estou falando aí. Pessoas que não têm compromisso com ninguém. Pessoas que não têm compromisso, não têm amor, não olha para ninguém, não nota ninguém na sua frente, a não ser a sua vida. O seu problema, a sua vida, né? E hoje Jesus nos convida a mudar isso. Se você é de comunidade, se você nota o irmão, vá em busca do irmão. Vá em busca, antes que o irmão caia em qualquer coisa, porque um desemprego, por exemplo, pode fazer com que a pessoa, na fraqueza da fé, faça 1000 coisas. Entre para a bandidagem, né? Porque procura e não acha. Então tá frio ali na fé. Então antes de você ir, eu não posso comprar uma cesta básica. Tudo bem. Reúna-se com as pessoas da igreja. Vá lá no seu pároco, vá lá no seu padre e diga: oi, padre, a gente vai fazer uma visita a fulano de tal tá desempregado. A gente quer levar a palavra de Deus, a gente quer trazer a pessoa para a igreja, mas a gente também quer levar o alimento. O senhor pode ceder aí uma cesta básica? Ele vai te dar. Ele vai te dar. Porque a igreja tem os movimentos para isso, não é? Então a gente tem que ir, mas a gente também tem que levar a solução do problema, né? Fulano, a luz de fulana tá cortada, a água tá cortada de fulana, porque o marido de fulana tá... Quem tem cabeça, minha gente, precisa estar muito de joelho no chão para estar na igreja, para ir, para ficar ali assíduo, na prova, ficar ali. É muito difícil. Fora as pessoas que chegam e dizem assim, tu tá fazendo o que na igreja? Porque eu só vejo tu ir para a igreja e nada de bom acontece. Como já disseram muito isso comigo no começo. Há 19 anos atrás, assim que eu comecei. Faz 4 anos que tu caminha para um grupo de oração e nenhum emprego tu arrumasse ainda. E realmente, eu passei 4 anos desempregada. Mas eu vivia em casa em oração e por isso eu não desisti. Mas nem todo mundo tem essa força de continuar na oração, para não desistir, né? Aí você encontra muito isso. Você se depara muito com pessoas assim. Você leva a solução. Fulano, tua luz está cortada, né? Então vamos fazer uma vaquinha aqui. Se for da igreja, vai fazer uma vaguinha aqui, entendeu?
e vai pagar a tua água e a tua luz, né? O problema tá difícil para todo mundo, mas não tem como você não ajudar. Não tem como. Você não pode dizer eu não posso ajudar. Você pode ajudar com 1 quilo de alimento. Você pode ajudar com R$ 2, se for para pagar alguma conta, alguma coisa. Você pode pagar uma conta da pessoa. Então, se o mundo visse as coisas dessa forma, melhorava muito, muito, muito o problema das pessoas, né? Que estão pior do que nós. Então é mais ou menos isso. Hoje Jesus veio nos convidar a ir atrás do irmão, a levar a palavra de Deus, a fé, renovar a fé da pessoa. Mas não esqueça de fazer a obra também, não, né? Vamos levar o alimento espiritual, mas também vamos levar a solução para aquele problema ali, né? Às vezes o problema das pessoas são tão grande, né, que as pessoas elas desmotivam, até pessoas de caminhada mesmo, que olha, não vê resultado em cima daquele problema, daquela situação, e começa a se desmotivar e achar que não é possível. Coloca em evidência a falta de fé. Você olha, você vê que a pessoa ela não tem mais fé. Fulana, cadê tua fé? Não sei. Não acontece, eu não tenho mais, né? Aí chega você com o seu testemunho de vida. Isso levanta, a palavra diz que o testemunho levanta multidões. O testemunho levanta multidões. Levanta mais do que a própria palavra aqui pregada. O testemunho do vizinho. Ele chegar e dizer, olha, Jesus me salvou de tal coisa. Olha, Jesus salvou minha filha, Jesus salvou fulano, Jesus fez isso na minha vida. Jesus, eu estava desse jeito e Jesus fez isso e isso na minha vida. Você não tem noção do que isso renova a fé da pessoa. Então isso também é você fazer, você servir ao Senhor de alguma forma, né? Servir ao Senhor não é só você ser um bom pregador, não é você ser um líder religioso, né? Não é você ser um padre, não. É você sentir o chamado e deixar que Jesus haja. Quem vai falar por você é Jesus. Não, aqui não cabe você. Não é a sua vida pessoal que você senta com as pessoas e vai conversar. Vai desabafar, vai falar o que está acontecendo. Não. Aqui, a partir do momento que você chama o Espírito Santo como aliado, é Jesus que fala por você às pessoas. Ele fala o que ele quer. É o que ele quer que ele fala. Não é o que a gente quer. Muitas vezes a gente está falando algo, a gente não está querendo falar aquilo. A gente não está querendo, né? Mas está vindo, está fluindo. Então, a gente tem que falar. A verdade seja dita, não é isso? Então, hoje, esse chamado de Jesus, Jesus diz, vá e dê de graça aquilo que você recebeu de graça, ou seja, o seu dom. Você tem um dom de cantar, vá cantar na igreja, mas vá de graça. Não cobre pelo seu... não é trabalho. Não é trabalho porque não é músicas seculares. É dom. É servir a Deus. Servir a Deus. Então, se você faz parte de um ministério de música, nunca vá a uma missa para ser convidada a ir numa missa. Para cobrar. Eu vou fazer a missa tal, eu vou fazer a festa tal, vou cantar na igreja hoje na missa. Meu preço é R$1.000, meu preço é R$200, meu preço é R$300. Não. Porque você só está ali porque foi te dado de graça. Ele te escolheu e te deu essa autoridade e você tem que... É de graça. Recebeu de graça, dá de graça. Principalmente certos pregadorzinhos que têm o seu trabalho, que a palavra também vem dizer aqui no final, se você for ler, der continuidade à leitura, você vai ver. Todo trabalhador é digno do seu salário, é digno do seu alimento. Mas muitas vezes a gente se depara com pregadores, pessoas que trabalham no serviço da igreja, que têm o seu trabalho, que têm de onde tirar o seu alimento, e quando vai pregar,
recebe o dinheiro da igreja. Isso não é justo. Isso não é justo. Você está dando o que você recebeu de graça. Você tem o seu emprego para sobreviver. Então, dê de graça aquilo que você recebeu. Agora, as pessoas que vivem em comunidade, sabemos que a igreja, ela depende de doações. Então, você que mora em comunidades, você que tem filho, tem família que vive em comunidade. Comunidade, ou seja, uma comunidade católica, tipo, vou citar aqui, uma Canção Nova, mas eu digo assim, uma comunidade pequena. A Canção Nova já é uma comunidade grande, onde, né, tem vários funcionários. As pessoas, elas recebem pelo trabalho dela, porque já é uma instituição muito grande. Mas eu digo comunidades pequenas que a gente encontra. Muitas vezes a gente convida, a paróquia convida pessoas dessas comunidades para vir. E essas pessoas dependem dali, né? São pessoas que têm suas famílias, mas que moram ali. E que vivem da pregação, que vivem das doações. Aí sim. Aí sim, a paróquia, ela tem o direito de pegar uma contribuição. E não é nem que a pessoa vá cobrar e dizer assim, é tanto o meu trabalho. Não. A paróquia, o grupo de oração que se reúne, faz ali uma rifinha com todo mundo, né? E pega aquele dinheiro e dá para aquele irmão. Muitas vezes o irmão está precisando de um leite para o filho, de uma coisa. Por quê? Porque ele vive disso aí, ele vive de missão. Ele vive de missão, né? Então, aí é válido. Mas quando você tem o seu trabalho, quando você é aposentado, e você vai servir na igreja, e você vai cobrar o que tu serve, o teu louvor a Deus, aonde tu ali vai arrancar lágrimas daquelas pessoas que estão ali, tu vai cobrar. Não existe isso. A palavra mesmo aqui vai falar: dá de graça o que eu te dei de graça, né? Então hoje o chamado para nós é esse: sair e pregar a palavra de Deus aonde quer que a gente esteja. Vamos parar de ter vergonha de falar de Jesus. É louvável aos olhos dele. Ele diz: as minhas ovelhas estão sem pastores. Não tem pastor. Olha a situação dessas criaturas, né? Vão tirar para a nossa vida. Olha quanta gente depressiva, olha quanta gente precisando de amor, precisando de acolhida espiritual. Mas não tem, porque cada um está voltado para si, cada um está voltado para a sua vida, para os seus problemas. Estou nem aí para o problema de fulano. Ah, tu notou que fulano não veio mais à igreja, fulano não veio mais no grupo. Faz 2 semanas que fulano não vem cantar no grupo de oração. Vamos lá saber o que está acontecendo, né? Talvez fulano está precisando de um ânimo espiritual. Que a gente pegue fulano e traga para a igreja. Cuide daquela pessoa espiritualmente até que ela se levante de novo. Não tem, né? Aí Jesus nos convida. Vá em busca dessa ovelha que não veio mais. Vocês que são aí da igreja, que vivem aí dentro. Se é um vizinho seu, se você não é de igreja, se você não é de participar, de trabalhar dentro da messe do Senhor, mas você sabe que tem um vizinho que está com problema, que está com depressão, uma pessoa que você não viu há tempo, liga para a pessoa, pergunta como é que tá. Fulano não está nada bem comigo, ó. Ah, deixa eu ir aí te fazer uma visita. Deixa eu ir aí, a gente vai conversar. Ou então vamos comer uma pizza, vamos sair um pouco, vamos conversar, vamos rir, né? É assim que Jesus quer que a gente viva entre irmãos, né? Então hoje a gente vai levar isso para a vida, né? Um cheiro no coração de vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.